Mais um episódio então aqui do Mulheres Terracota, juntamente com a doutora Camila Veiga, juntamente com o Mistura Fina. E hoje nós vamos tratar então de um assunto aí que é a conscientização da saúde da mulher. Mês de março, mês lilás e mês amarelo. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem. Então, esse mês de março, né, o mês da mulher que a gente comemora agora, dia 8. Mas o que é o mês assim na saúde, né, que tem bastante campanhas para a mulher? É o mês Março Lilás de prevenção e conscientização do câncer de colo de útero e também o mês amarelo, que é de conscientização e prevenção de endometriose. Duas doenças aí que precisam de um diagnóstico precoce para a mulher ter qualidade de vida, né? E doutora Camila, para começarmos então, por que essas campanhas como o Março Lilás e também o Março Amarelo são tão importantes aqui, principalmente na nossa cidade de São Mateus do Sul? Porque quando a gente descobre um câncer, qualquer tipo de câncer, e aqui falando do câncer de colo de útero, a gente consegue pegar ele no começo e tirar, né, ali o pedacinho que está causando isso e não evoluir, né? Não evoluir, não precisar de uma radioterapia, de uma quimioterapia. Então, pegar em estágios iniciais. O câncer de colo de útero, ele é bem bonzinho. Ele demora anos, ele demora ali 5 anos no mínimo para ele se tornar um câncer. Então, ele tem lesões iniciais que não são câncer, mas são lesões pré-malignas e é uma escadinha. E se a gente pega no primeiro, segundo degrau dessa escadinha, como eu costumo exemplificar para paciente, a gente vai ali e corta um pedacinho e para e vai acompanhando e não deixa evoluir, né? Para uma doença mais grave que tenha uma disseminação, né? E muitas mulheres também só procuram a ginecologia, né, quando estão com sintomas. Qual que é a importância da prevenção? Justamente isso. Quando a gente vem todo ano no ginecologista, a gente vai estar olhando o colo do útero, examinando toda a região íntima, coletando os exames quando necessário, né? Coletando o preventivo. A gente sabe que hoje, com a tecnologia que tem, a gente consegue coletar o preventivo, pedir outros exames plus junto com o preventivo. Então, a citologia é uma coisa, a biópsia do colo do útero é outra coisa e a genotipagem do HPV é outra coisa. Então, o que eu quero dizer sobre isso? A gente tem exames que a gente consegue detectar que você tem o vírus do HPV, que é o principal que causa o câncer de colo de útero, antes de ter lesão. Então, eu já sei que eu tenho HPV. Então, eu sei que eu tenho que ficar olhando mais de perto as coisas. Eu não tenho vírus HPV. Então, a gente consegue deixar até a cada 3, 5 anos essa coleta do preventivo. Mas a rotina ginecológica de vir na consulta é anual. Porque a gente não vai avaliar só isso. A gente vai ver se você está se alimentando bem, se você está fazendo exercício físico, se você está usando suplementos antioxidantes para prevenção, não só do câncer de colo do útero, mas de outros cânceres, outras doenças, outros rastreios que a gente faz também na consulta ginecológica. Então essa é a relação entre o HPV, é interessante e importante a gente falar sobre isso. Essa seria a relação então entre o HPV e o câncer do colo do útero, isso? Exatamente. O câncer de colo de útero, diferente do que alguns outros cânceres, ele tem um causador muito bem claro, que é o vírus HPV. É um vírus altamente prevalente, mais de 80% da população tem esse vírus. É um vírus danadinho porque mesmo o preservativo durante a relação transmite o vírus. Então, eu usei sempre preservativo, pode pegar, é altamente presente na população. Então, o que a gente tem, né? A gente sabe que o vírus HPV causa. Tem vírus de HPV que só causam verruguinhas. Esses são vírus de baixo grau, que não vão causar câncer. E tem os vírus de alto grau. E tem como a gente coletar o preventivo e nessa mesma coleta saber se eu tenho ou não tenho. Se eu tenho, o que muda? Eu consigo fazer uma vacina. Então, o câncer de colo de útero é o único que tem uma vacina, né? E essa vacina, ela previne o câncer de colo de útero. Esse era o próximo, nosso próximo ponto, nossa próxima pauta aqui, que é sobre essa vacina, que é muito polêmica, inclusive, né? Ou seja, fala um pouquinho mais sobre isso e qual que é a intenção realmente ali da vacina, para as pessoas saberem certinho. Então, a gente tem 2 tipos de vacina. Tem
tem a vacina que é disponível no SUS, que é a quadrivalente, que pega 2 subtipos de alto grau, né, o 16 e 18, que podem causar câncer, e 2 subtipos de baixo grau, que causam verrugas, lesões, condilomas, né? Mas que não vai causar câncer. Então, essa vacina do SUS, ela é disponível para crianças de 9 a 14 anos, meninas e meninos. Importante falar isso também, né? E ela é gratuita. Então, assim, qual era a polêmica que se gerou? Ai, mas eles nem tiveram relação, né? Mas justamente por isso, porque você vai imunizar eles e quando eles tiverem contato com isso, lá na adolescência, lá na vida adulta, o corpo já vai combater, né? Então, o objetivo da vacina é como qualquer outra vacina, estimular a imunidade para quando exposta àquele vírus, o corpo combater. Então, o que difere da vacina do SUS? A vacina particular. A Gardasil 9 pega 9 subtipos de HPV. Então, ela abrange mais subtipos de alto grau. E além dos que tem no SUS, mais subtipos. E ela pode ser feita até os 45 anos. Então, ela é indicada normalmente para todas as mulheres. Se a menina de 9 anos quiser tomar a Gardasil 9 no lugar da do SUS, não tem problema. Né? Ela pode fazer na rede privada. São 3 doses. E a do SUS passou a ser uma dose só, porque eles viram que era suficiente para a idade, né, ali da infância, uma dose só, do que 3 doses. Então, no começo era 3 doses, depois passou 2 doses, e os estudos apontaram que uma dose estava suficiente. A Gardasil 9 continua sendo 3 doses. Tá? Quem já tomou a primeira, pelo SUS, pode tomar a outra também? Por exemplo, tomou quando era criança, mas quando é adulto quero tomar a outra. Pode, principalmente se a gente descobre que tem outros subtipos de HPV que a vacina abrange, né? Agora, fiz às vezes a genotipagem de HPV, tem um relacionamento estável, né, na vida adulta, ali, mulher, não tem HPV. Às vezes não vejo necessidade, mas pode, não tem problema. Tá. Vamos falar agora um pouquinho sobre o março amarelo, ou seja, endometriose. Endometriose. Que todo mundo já ouviu falar. Sim. Mas aí todo mundo tem dúvidas, né? Sim. Então, a endometriose. Então, dentro do útero, a gente tem uma camadinha que todo mês descama na menstruação, que é o endométrio, né? E a endometriose é tecido semelhante ao endométrio, mas é tecido endometrial fora da cavidade endometrial. Então, ele tá ali no intestino, nos ovários, nas tubas, então fora da cavidade do endometrial. Quando esse tecido tá fora do endométrio, mas dentro de uma camadinha do útero, tem uma prima da endometriose, que é a adenomiose. Então, tem a endometriose e a adenomiose. Elas podem juntas estarem ou separadas. A gente vai falar mais sobre a endometriose, pode ser o pauta ou outro assunto, a adenomiose. A endometriose é uma doença inflamatória crônica, onde os hábitos de vida, a alimentação estão no controle da doença. E é uma doença que a gente precisa ficar sem menstruar, porque isso é o controle clínico da doença. Tem, né, mulheres que se tiverem um fluxo muito pequeno, às vezes, né, com medidas ali anti-inflamatórias podem ficar, mas dá muito desconforto para a mulher. Então, por quê? Por causa que esse tecido que está fora, ele responde como se fosse dentro do útero. Dentro do útero, para descamar, faz contração. Então, é como se ativasse todos esses foquinhos externos. E isso causa dor, desconforto, fica com a barriga inchada. Dependendo das aderências que tem, pode ter dor ao evacuar, né? Sintomas gastrointestinais, às vezes prende o intestino, às vezes solta o intestino. Então, a gente sabe que é uma doença crônica que precisa de tratamento e diagnóstico precoce. E avaliar bem se não precisa de cirurgia, né? Sim. Se ela avança muito, dependendo da endometriose, pode dificultar, sim, a fertilidade.
tem muitas que ficam preocupadas, assim, né? Tem endometriose, eu vou ter problema na fertilidade. A maioria não tem problema com fertilidade. Mas quando a gente investiga uma mulher que tá com problema de infertilidade, às vezes a gente sempre acaba encontrando a endometriose junto. Então, a gente tem aí cólica não é normal, né? O que é normal? É uma cólica leve, no segundo, terceiro dia, que passa com Buscopan simples, que passa com uma medicação bem tranquila, ou que coloca um calor ali, né? Uma bolsinha de água quente na barriga e passa. Agora, cólicas incapacitantes, que perde qualidade de vida, perde dia no trabalho, perde dia na escola, fluxo menstrual muito intenso, não é normal. Então a gente às vezes normaliza essas cólicas, né? A mulher fica a vida inteira e às vezes ela pega e começa qualquer anticoncepcional por conta própria, sem saber que tem a doença. Mascara um pouco também, né? Apesar de ficar em amenorreia ali, né? Ficar sem menstruar, é uma forma de controle clínico da doença, mas não é só isso, né? Então mascara porque às vezes ela tem e aí ela fica usando anticoncepcional a vida inteira e aí quando ela vai querer engravidar, né, a gente já não sabe, né, vai demorar um pouco o diagnóstico. Já é mais complicado, já é mais difícil de saber o porquê também, né, doutora? Daí a gente, às vezes, dependendo da idade, né, então é interessante sempre com orientação usar os medicamentos. Além desses sintomas, mais alguns que as mulheres principalmente devem observar e procurar para saber se realmente é endometriose? Principal, dor, cólica no período menstrual ou fora do período menstrual. Dor a evacuar é um sinal de alarme, não é para ter, pode ser já ter que ter já foco de endometriose no intestino. Sangramento intenso, né? Mas principal é a dor mesmo, dor na relação, principalmente profundidade, dor profunda, a penetração, dores na relação também pode chamar atenção. Mas o principal mesmo é a dor da endometriose, que incapacita. Abdômen mais distendido, mas o principal sintoma é a dor mesmo que elas se queixam, né? E a endometriose, uma pergunta agora que eu principalmente tenho, né? A endometriose, ela tem alguma relação, ela pode vir a se tornar um câncer ou não? É totalmente diferente. Não, a endometriose é uma doença inflamatória crônica que não está relacionada com câncer, né? O que acontece é que pode ter o endometrioma de ovário, né? Que é quando um cisto de endometriose forma-se no ovário e ele é um cisto grande. Então, às vezes, pode ficar naquela dúvida, é um endometrioma ou é um cisto de ovário complexo, né? Então, às vezes, pode ter aquela dúvida, mas ele não vira um câncer, né? Então, às vezes, normalmente, quando tem um endometrioma também, isso é importante, quando tem um cisto de endometrioma, que é da endometriose, a chance dela ter uma endometriose profunda, que a gente fala, que é ter bastante aderências e tudo, e precisar de cirurgia é maior. Então, quando ela tem um endometrioma, a chance dela ter uma endometriose mais avançada, que já precisa de cirurgia, é maior. Isso aí, então nós estamos hoje aqui com a doutora Camila, né, no nosso podcast e também no Mistura Fina com o Bloco Mulheres Terracota, onde a gente traz várias informações aí para vocês e cada final de semana, cada sábado, cada episódio será aí com um tema diferente e claro, ligado sempre ao autocuidado, à prevenção, principalmente aí das doenças, né, e claro que sempre trazendo aquela autoconfiança maior para as mulheres, né, doutora? Exatamente. Então, saibam que a rotina ginecológica vai muito além da prevenção, né? Descobrir tudo no iniciozinho e ter qualidade de vida, né? Não descobrir em formas avançadas para você, o tratamento vai ser melhor, a cura vai ser melhor, né? Então, saibam que tem essas formas de prevenção. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas às vezes que surgem, mas se tiverem mais dúvidas, podem mandar aí mensagem que a gente vai esclarecer. Isso aí, para finalizar então, doutora, a nossa conversa de hoje, a nossa mensagem aí de hoje, né? Quero que você deixe também para o pessoal, já que estamos aí, né, próximos ao Dia da Mulher, mas claro que o mês todo vai ser de comemorações, de muitas informações e nós vamos trazer cada sábado informações diferentes. Então, uma mensagem principalmente aí para as mulheres de autocuidado e saúde e prevenção principalmente.
Então a gente muito lutou por esse dia, né, para essa nossa independência de trabalhar fora, né, de não ficar só em casa, a força da mulher e a coragem, né, e que a gente ainda enfrenta ainda muitos, né, tem ambientes muito ainda masculinos, né, que as mulheres já começaram a ganhar espaço no trabalho e às vezes a gente acabou deixando, né, a gente cuida da casa, aí a jornada triplicou, né? Sim. Porque daí é casa, é filho, marido e o trabalho, né? Então a jornada aí ficou tripla, quádrupla. E a gente, né? E nós, mulheres, aonde que a gente ficou, né? Então a gente tem que se autocuidar, né? Desde autocuidado diário, né? Lembrar de passar o mínimo, um protetor solar no rosto, né? Para prevenção, se não é para o autocuidado de ficar, né? Prevenir o envelhecimento, que seja para prevenção do câncer de pele, por exemplo, né? Claro. Então a gente tem que se cuidar diariamente, mesmo com nem que seja um protetor diário, nem que seja um tempinho para você tirar, ir na academia, ir no Pilates, e marcar o seu ginecologista, né? Então a gente pega às vezes, passa um ano rápido, né? Ontem peguei uma paciente, ela falou, meu Deus, eu não vim ano passado. Quando vi, já tinha passado. Era pra eu vir no final do ano, quando vi, já passou. Então é assim mesmo, a vida é corrida, se priorizem, que você precisa estar bem, se cuidar para poder cuidar de todo o resto, de todos os outros, né? Que tem aí as vários papéis da mulher. Com certeza. Então nós deixamos aqui, né, mais uma vez, um parabéns especial para todas as mulheres, para todas vocês que sempre estão aí na luta, como a doutora Camila falou, vida quádrupla às vezes, né? A gente deixa aí para vocês o nosso parabéns. E no sábado que vem tem mais Mulheres Terracota para você. É isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau.